Quais os atuais desafios de mobilidade urbana no Brasil? Que caminhos o segmento de transporte deve trilhar em busca de opções mais econômicas e sustentáveis? E como o alumínio tem papel fundamental nessa jornada? É sobre isso que falaremos no episódio do Conecta CBA, que começa agora. Eu sou a Ludiane Lara, consultora de comunicação da CBA, e vou te acompanhar nessa conversa. Conecta CBA. Histórias de inovação e sustentabilidade na Companhia Brasileira de Alumínio. O setor de transportes é extremamente representativo no Brasil. Seja no transporte de cargas, em um país com dimensões continentais como o nosso, ou seja no deslocamento de pessoas, esse é um mercado com muito espaço para evolução. Especialmente quando pensamos em opções mais sustentáveis e, é claro, o alumínio é uma solução fundamental nesse processo. E para conversar sobre esse tema super interessante, eu recebo dois convidados especialistas na aplicação do alumínio no transporte. Olá, Luiz Fernando Sotano, gerente global de contas estratégicas da CBA. Tudo bem com você? Tudo bem, Ludiane. Obrigado pelo convite. Estou orgulhoso de participar desse fórum tão importante. Igualmente, eu também queria dar as boas-vindas para a Caísa Couto Machado, que é diretora da área técnica da Associação Brasileira do Alumínio, a ABAL. Caísa, é um prazer ter você com a gente. Olá, Ludiane, Sotano e todos que nos ouvem. É um prazer poder participar do Conecta CBA, que sempre traz pautas importantes como essa, né, da mobilidade sustentável. Então vamos lá começar a discutir esse tema. O setor de transporte é o maior consumidor de alumínio no mundo. Tem alumínio no transporte rodoviário, ferroviário, tem alumínio no transporte aéreo, naval. Caísa, como que isso acontece? É isso mesmo, o alumínio ele é um dos principais materiais usados na indústria da mobilidade, né? As diversas ligas e os produtos garantem uma excelente combinação de propriedades e características do alumínio, e isso permite a aplicação em diversos sistemas e componentes utilizados na fabricação dos veículos. A gente pode ter alumínio desde o simples aro de bicicleta até, por exemplo, nas sofisticadas e complexas estruturas dos foguetes, né? O alumínio, ele pode ao mesmo tempo ser leve e resistente. Por isso ele é o principal material aí da indústria aeroespacial. Ele possui muitas outras características e vantagens, né? Excelente resistência à corrosão, trazendo aí durabilidade para os mais variados tipos de embarcações. A alta capacidade de absorção de impacto, né, que leva à construção de para-choques e sistemas de proteção veicular mais eficientes. A rigidez do alumínio, que permite que os trens e os vagões resistam a cargas complexas. E falando em cargas, né, a leveza aí do alumínio pode ser revertida em aumento de capacidade de carga quando a gente fala de ônibus, caminhões. E a gente aqui não está nem mencionando as vantagens secundárias, né, como consequente redução de custo de frete, otimização de peças, pneus, freios e suspensões, só falando aí da aplicação em ônibus e caminhões. Enfim, a gente pode ficar horas falando sobre os benefícios diretos e indiretos do alumínio. Exatamente, vamos guardar um pedacinho aí para a gente começar a comentar, né, sobre essas questões dos benefícios secundários, que eu gostei desse tópico. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o Sotano e a gente volta nisso. Sotano, pensando em ônibus e caminhões, que foi um tópico que a Caísa até trouxe aqui, onde que o alumínio ele é aplicado, né, e por que ele é vantajoso para ônibus e caminhões? O alumínio realmente é um protagonista, né, desse setor de transporte, exatamente pelo volume que ele é empregado tanto em ônibus quanto caminhões. Né, o principal atributo é a leveza. Né? Eu posso elencar em três principais atributos. Né? Uma em performance, dois em tecnologia e terceiro em segurança. A característica de performance, um exemplo muito simples e claro, com um veículo mais leve eu consigo colocar mais poltronas e mais pessoas dentro do ônibus. Com um caminhão mais leve, eu consigo colocar mais carga dentro do caminhão. Então, eu tenho uma relação direta com o maior volume de carga útil desses veículos. Do ponto de vista de tecnologia, com um veículo mais leve, eu consigo embarcar mais tecnologia dentro, por exemplo, de um ônibus, o que vai fazer uma experiência melhor para o seu consumidor. E o terceiro aspecto, não menos importante, é a segurança. Eu vou dar um exemplo interessante, o bumper. Ele vai no para-choque dos veículos pesados, proporcionando, assim, uma maior segurança. Eu queria levantar aqui o ponto da eletrificação, né,
uma tendência muito importante nesse setor, e com um veículo mais leve, eu consigo, obviamente, emitir menos gás carbônico na atmosfera, ou seja, vai ser um veículo, do ponto de vista sustentável, muito melhor nesse setor. Acho que a Ludiane queria falar. Eu ia comentar assim, a hora que você falou sobre essa questão de sustentabilidade, né, e aí até puxando esse comentário que a Caísa falou no início, isso seria um dos benefícios secundários, né, essa questão desse foco na redução da emissão de CO2 na atmosfera, né, Caísa? Exatamente, né? A gente, como o Sotano estava falando, os veículos mais leves, eles consomem menos combustível ou menos potência de baterias, né? No caso dos elétricos ou híbridos, e, portanto, são menos poluentes. Só para a gente ter uma ideia, posso aqui dar alguns números, né? Tipicamente para componentes de automóveis, a gente pode dizer que o alumínio ele consegue reduzir em 30% a 60% o peso desses componentes. A cada 10% de redução de peso nos automóveis, isso implica num aumento de 5% a 7% em eficiência de combustível. Tem alguns estudos que mostram que, em média, cada quilo de alumínio aplicado em substituição a um material pesado, ele pode evitar a emissão de até 20 quilos de CO2 durante a vida útil de um carro, e esse número passa para 28 quilos de CO2, se a gente estiver falando de caminhões, e pode atingir 40 ou 45 quilos de redução de emissões de CO2 se estivermos falando de ônibus. É um impacto positivo aí gigantesco, né? Por isso que o aumento do uso do alumínio no setor de transportes é uma tendência mundial, a gente vem observando isso, né, fora do Brasil e aqui também, porque ele, de forma geral, melhora a performance, a segurança, esse consumo energético dos veículos e contribui efetivamente para uma produção mais sustentável, de alta eficiência energética e baixa emissão de CO2. E, Caísa, esse mindset ele tem mudado mesmo? Isso é algo que é imprescindível, vai acontecer em pouco tempo, a gente vai enxergar isso em quanto tempo você acha, essa mudança aí para veículos elétricos? Quando a gente observa aí os mercados mais maduros, né, como o europeu e o norte-americano, fica claro, né, que essa questão da eficiência energética, de você ter veículos mais sustentáveis, né, que consumam menos combustíveis, que emitam menos poluentes, isso é uma tendência e ela está também muito atrelada às questões de regulamentações mais avançadas com esse olhar, né? Essas regulamentações, elas têm sido grandes impulsionadoras aí dos desenvolvimentos tecnológicos e do maior uso do alumínio nesse setor. Eu acredito que a sustentabilidade é a palavra-chave que vai definir aí os rumos da mobilidade e a própria competitividade do setor de transportes. Na minha avaliação, é inegável a tendência de eletrificação e a gente ouve falar sobre muitas outras tendências, né? Os veículos autônomos, mobilidade compartilhada, micromobilidade, um foco aí, uma atenção especial aos produtos de baixo carbono, servitização, enfim. Independente, eu acho, do tipo de propulsão, a combustão híbrida ou elétrica, a gente vê que o alumínio já é uma parte importante dessa solução, né? Independente do modelo e dos rumos que a mobilidade vai tomar, e as mudanças têm sido muito rápidas, né? A gente deve continuar verificando aí uma ampliação e uma relevância ainda maior do alumínio, visando essa construção de uma mobilidade inovadora e sustentável. E, Ludiane, se você me permite, eu queria só ilustrar para o nosso público aonde é empregado o alumínio, tanto em ônibus quanto em caminhões, né? Por exemplo, em ônibus nós vendemos chapas, né? E as chapas elas são colocadas aonde? No teto, no piso e nas laterais do ônibus, né? Em caminhões, a gente vende muito perfis e são colocados aonde? Nos tanques e toda a parte estrutural dos caminhões. Acho que é importante, é mais tangível para o nosso público essa ilustração também. E quando a gente pensa em durabilidade do alumínio, Sotano, quantos por cento do alumínio usado em um veículo, por exemplo, ele pode ser recuperado e reciclado? Porque tem toda essa questão da reciclabilidade do alumínio, que é um ponto também assim, de destaque, né, nesse metal. O que você poderia trazer sobre esse ponto? Boa pergunta, Ludiane, porque esse é um tema que está na principal pauta de todas as maiores empresas do mundo inteiro, né? Só para vocês terem ideia, o Brasil é um dos países que mais recicla alumínio no mundo, né? Vou dar um dado interessante, 97% das latas de alumínio
são recicladas no Brasil inteiro, assim como as sucatas que decorrem tanto de caminhões quanto de ônibus. Isso formata a famosa circularidade, né? Ou a economia circular. Então, nós coletamos essa sucata de nossos clientes, trazemos para a CBA e, obviamente, a gente devolve isso em produto novamente, 100% reciclado para os nossos clientes. Você acredita que essa mensagem sobre a durabilidade do alumínio, a reciclabilidade, ela chega no consumidor final? O que falta para o consumidor final entender a importância de repente, comprar um veículo que vai ter um valor agregado um pouco maior e ele associar essa compra com essas questões, tudo que a gente trouxe aqui, né? Essas questões da reciclabilidade do alumínio, dessa questão da redução da emissão. O que está faltando assim para essa mensagem chegar mesmo para o consumidor final, né? Porque a gente, para a indústria, eu entendo que chega, né? A indústria entende a importância de investir. E o consumidor final? O que está faltando para que as pessoas entendam a importância da gente seguir para esse caminho de sustentabilidade, né? De buscar itens mais sustentáveis? Eu vou dar um exemplo muito interessante de um modelo de negócio que nós fizemos aqui na CBA, que o consumidor, nós como os consumidores, temos que estar com um olhar crítico para isso. Com um cliente importante, estratégico nosso, a Marco Polo, nós criamos um modelo de negócio diferente na construção de uma planta para componentes, para a gente formatar o teto de alumínio do ônibus da Marco Polo. E onde nós identificamos os tetos que são feitos de fibra de vidro e são muito prejudiciais para a natureza, porque eles são colocados no meio ambiente, né? Isso não é bom para nós como consumidores. E nós trocamos isso pelo teto de alumínio e criamos a famosa economia circular e a circularidade, ou seja, hoje a gente consegue, quando o ônibus ele acaba a sua vida útil, né, isso tem um valor econômico muito importante, é mais fácil para Marco Polo, para os próprios produtores, e obviamente a gente traz isso novamente para a CBA para realmente voltar para a indústria e novamente voltar como produto para os nossos clientes. E a ABAL, né, Caísa, tem um papel fundamental, acredito eu, na disseminação dessa mensagem da reciclabilidade do alumínio, certo? É isso mesmo, né? Essa é uma das grandes vantagens do alumínio em diversos mercados e que tem aí tomado um espaço bem importante no segmento de transportes, porque quando a gente fala em reciclagem, a gente pode estar falando em conteúdo reciclado, então você colocar no seu produto, né, construir veículos, componentes que já venham da reciclagem, né? Hoje a própria CBA tem alto teor de conteúdo reciclado nos perfis, em alguns outros produtos, então isso já traz uma sustentabilidade interessante para o produto e reforçando o fato do alumínio poder ser infinitamente reciclável, né? Essa vantagem que o alumínio, roda de alumínio vira roda de alumínio, bloco de motor vira bloco de motor. Então essa característica é um grande diferencial do alumínio, a gente poder trabalhar com teor reciclado dentro dos componentes e depois poder usar esses componentes, produtos e veículos e transformá-los novamente, né? Eles serem totalmente reciclados. Sem falar no alto valor agregado que a gente apresenta, né, para esses produtos. Sem dúvida, e é muito bom, né, poder discutir esses temas com vocês e levar isso para que as pessoas, a sociedade conheçam, né, e entendam um pouco mais sobre o alumínio. Adorei o nosso papo hoje, pessoal. Muito obrigada, Caísa e Sotano. Espero que o nosso ouvinte também tenha aproveitado esse bate-papo. Obrigada por terem topado o convite e compartilhado a experiência de vocês sobre o alumínio no transporte. Obrigada, Ludiane e Sotano. Novamente eu agradeço pela oportunidade de participar dessa conversa. É sempre muito bom, né, falar de alumínio. E para a ABAL é um enorme orgulho ter a CBA como associada, uma empresa que foca em soluções inovadoras e sustentáveis, não apenas para o mercado de transporte, mas para todos os mercados. Gostaria também de agradecer muito, Ludiane e Caísa, por participar desse fórum, esse debate de ideias, muito importante para o setor, onde realmente o alumínio é um protagonista. Obrigada a vocês. E antes de encerrar o Conecta CBA, eu vou compartilhar mais uma curiosidade do alumínio. Sabia que existem alguns trens de pouso de aeronaves que são feitos de alumínio?
Pois é, são usadas ligas de alta resistência que permitem um forte impacto quando a aeronave pousa. Tudo com segurança, economia e durabilidade. Agora eu fico por aqui, mas convido você a continuar com a gente no site da CBA e em nossos perfis nas redes sociais. Passe por lá para conferir outros projetos e iniciativas da empresa. Tchau e muito obrigada pela audiência. Até o próximo episódio. Conecta CBA.